Olá, meu nome é Wilson, sou pastor da Igreja Aliança Cristã e Missionária Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo. E esse aqui é mais um vídeo da série Conheça a Sua Bíblia, uma série de vídeos que nós estamos realizando para estimular a leitura bíblica. Então nós decidimos esse ano como igreja ler a Bíblia inteira, e cada vez que nessa leitura cronológica surge um novo livro, surge aqui também um novo vídeo para nos ensinar um pouquinho sobre o que o livro vai falar, por que foi escrito, mas principalmente para que você possa entender algo bem básico sobre o livro, para que você possa também compreender a mensagem. Porque compreender o texto bíblico é compreender quem Deus é e o que Ele quer falar ao seu coração. A gente está chegando ao final do Antigo Testamento, e o final do Antigo Testamento nos reserva o estudo sobre alguns profetas que a gente vai chamar aqui de profetas pós-exílio. Deus levantou diversos profetas para o seu povo com diversos propósitos. Alguns profetas serviam quase que de consciência dos reis, outros profetas foram profetas pré-exílio, ou seja, profetas que Deus levantou para avisar o seu povo que, se não se arrependessem, iriam parar no exílio. Deus tem os seus profetas exílicos, ou seja, profetas que ministraram na vida do povo de Deus durante o período de exílio. E agora chegou a vez de a gente falar dos profetas pós-exílio. E o primeiro deles, que abre essa porta para a gente, é o profeta Ageu. Um dos livros mais fáceis de serem localizados na linha do tempo, porque Ageu ele faz questão de nos dizer quando é o ano que ele está profetizando, o mês e o dia. Isso facilita um pouco a nossa leitura e identificação do cenário que ele está escrevendo. Ele é um profeta pós-exílio, como eu falei, ou seja, o exílio babilônico tinha terminado e o povo estava começando a reconstruir Jerusalém, seus muros, a cidade, principalmente o templo. E é nesse período que, então, de reconstrução, que Ageu, junto com Zacarias e Malaquias, vão estar profetizando. Ele é contemporâneo desses profetas, Malaquias e Zacarias, e ele teve um papel muito importante, um papel emblemático no período de reconstrução, porque em Esdras e Neemias nós lemos que o povo se propõe a reconstruir a cidade, os muros e o templo em Jerusalém, mas eles têm uma forte oposição samaritana, que seriam os vizinhos, de Jerusalém. E essa oposição é tão forte, que em Esdras capítulo 5, nós vemos que os opositores entram em contato com o rei e dizem: rei, eles querem construir o templo, porque isso vai despertar neles um sentimento nacionalista. A história deles é a história de um povo que não obedece, que não se rende ao rei, e isso vai provocar uma rebeldia. Eles estão querendo reconstruir o templo para se rebelar contra a autoridade real. O rei cai nessa conversa furada e manda que a obra pare. Então, por 15 anos, a obra de reconstrução do templo está embargada. Não fosse esse problema de oposição, ainda surge um outro problema que vai ser somado a isso, que é a questão dos próprios sentimentos internos do povo, que se conforma, que fica confortável e começa a priorizar a sua vida e deixando aquilo que diz respeito ao reino de Deus de lado. E é nesse período onde o povo está conformado com o templo destruído e com a vida reconstruída, a vida construída e muito confortável, é que Deus levanta esses profetas, Malaquias, Zacarias e Ageu, para chamar o povo a rever a questão de prioridade de vida. Se realmente a vida particular, privada, é mais importante do que a vida no reino de Deus. Então, o profeta Ageu é autor desse livro, assim se acredita. O nome Ageu significa festivo. Ele escreveu, o Ageu ele nos diz que escreveu no ano 520 a.C. E a leitura o livro de Ageu foi escrito, ele está em nossas Bíblias, porque o propósito de Ageu é desafiar os seus ouvintes a rever suas prioridades de vida. E ao mesmo tempo que fazem essa revisão, considerarem se estão dando a obra do reino de Deus
o devido lugar, o lugar de primazia. Por isso que o livro de Ageu é um livro tão relevante para os nossos dias, porque embora é um livro que tinha um público específico no sexto século antes de Cristo, ainda é um livro que nos fala muito sobre nossas prioridades e como nós temos vivido. Aliás, a palavra prioridade é uma palavra que resumiria muito bem esse livro. O versículo-chave para interpretar o livro de Ageu é Ageu 1,4, onde nós lemos: acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Essa é a pergunta que Deus faz para os ouvintes de Malaquias, por que não dizer para nós mesmos: é tempo de vivermos confortáveis enquanto o reino de Deus tem carências? É uma pergunta que cada leitor, ouvinte da profecia de Malaquias deve considerar. Como eu falei para vocês, o livro de Malaquias é um livro simples de estudar, porque ele é um livro, primeiramente, pequeno, são apenas 2 capítulos, mas também porque Malaquias ele já propõe uma divisão para nós. Eu falei Malaquias, não é Malaquias não, tá? Ageu. Ageu ele propõe uma divisão para nós. Então ele diz que a primeira mensagem que ele recebeu de Deus foi no dia 29 de agosto de 520, na verdade foi uma ordem, porque a mensagem que Ageu recebe de Deus transmitida para o povo é justamente essa que eu falei. Acaso, capítulo 1, versículo 4, é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Deus está questionando o povo se eles consideram correto deixar o templo destruído e a vida cada vez mais progredindo. Seguido a esta pergunta, vem a ordem para que seja reconstruído o templo. Deus dá esta ordem e parece que essa ordem é muito bem recebida, porque a gente lê no capítulo 1, versículo 12, que Zorobabel, que era o governador da cidade, e o sumo sacerdote Josué e todo o povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu ao Senhor. Ali no versículo 14 a gente lê que todos começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, ou seja, a ordem foi obedecida. Deus enviou um profeta e esse profeta profetizou, ele anunciou a mensagem de Deus e o povo acolheu essa mensagem como de fato era a mensagem de Deus, e não apenas acolheu no coração, mas fez com que aquilo que foi recebido no coração fosse refletido nas mãos. O povo passou a reconstruir o templo, ignoraram a oposição samaritana e ignoraram os anseios da vida, o conforto da vida, para fazer aquilo que agradaria a Deus, que é a reconstrução do templo. Por isso, uma vez que o povo se propõe a obedecer a Deus, Deus dá uma nova mensagem para Ageu profetizar ao povo. Agora, não mais uma ordem, mas uma promessa. E Ageu nos conta no capítulo 2, no versículo 1, que ele recebeu essa mensagem no dia 15 de setembro de 520. E a promessa de Deus tem a ver um pouco com coragem, imaginando talvez que esses homens estivessem um pouco desencorajados com os desafios e demandas da vida. Capítulo 2, versículo 4, coragem Zorobabel, coragem sumo sacerdote Josué, coragem ao trabalho povo da terra, porque eu estou com vocês. Talvez essa seja a hora que todo medo, covardia, desânimo vai embora, porque vem a promessa de que Deus está presente, Deus está junto. E ainda uma outra promessa, capítulo 2, versículo 9, Deus diz que a glória deste templo será maior do que a do antigo, e neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Esse é um dos textos mais difíceis de interpretação do Antigo Testamento, porque nós não sabemos a que se refere exatamente essa ideia de uma glória maior. Porque se a gente fala em questão de luxo, de riqueza, de esplendor,
esse daqui é o templo mais inferior dos 3 templos que existiram. O primeiro templo dos judeus foi o templo construído por Salomão. Esse aqui é o segundo templo, chamado ou conhecido como Templo de Zorobabel. E ainda há um terceiro templo que é conhecido como Templo de Herodes. Então, tanto o Templo de Salomão como o de Herodes são templos luxuosos, grandes, imponentes. Esse era o mais simples. Então, a glória maior não pode ser considerada a questão de luxo, do que é visível aos olhos, porque não era. Diante desse texto, que não tem respostas tão óbvias assim, o que nos faz pensar que a glória maior é a glória deste templo, tem um pouco a ver com a pessoa de Jesus, porque foi neste templo que Jesus entrou e teve ali anunciando a palavra de Deus, sobre o amor de Deus. De fato, a paz foi estabelecida pelo sacrifício de Jesus. Então, a glória maior talvez está ligada à pessoa de Jesus, e uma outra talvez interpretação é de que a glória maior de um templo de Deus não é deste templo aqui, propriamente dito. Talvez esse templo sendo reconstruído, ele só prefigura um templo que Deus teria lá na frente, que seria a vida de todo aquele que reconhece Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Porque em todos os templos que existiram, a glória de Deus teve apenas de passagem, apenas passou por ali, mas aquele que se rende a Jesus e recebe Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida se torna, transformado em templo do Espírito Santo, em um templo permanente. Então talvez isso seja apenas uma prefiguração do que viria a ser para frente. A glória maior não tem a ver com esse templo, mas com um novo templo, que seria o coração de todo aquele que crê em Jesus. Então Ageu, no ano 520, ele recebe uma ordem de Deus no mês de agosto. No mês de setembro ele recebe uma promessa, e agora no dia 17 de outubro de 520 ele recebe uma exortação. A gente lê isso em Ageu capítulo 2, versículos 10 a 19. E a exortação, ela estava bem direcionada. A gente lê isso no versículo 11. Faça os sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Então, ou seja, a primeira mensagem tem a ver com sacerdotes, uma coisa relacionada à impureza. Ageu deveria fazer uma segunda pergunta: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, depois tocar alguma coisa dessas, ficará impura? E a resposta são 2 perguntas com respostas óbvias. E aí, depois de ter feito essa pergunta, aí vem a exortação, porque no capítulo 2, versículo 14, Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é isso que acontece com esse povo e com essa nação, tudo que fazem, tudo que me oferecem é impuro. Deus está exortando e ao mesmo tempo convocando o seu povo a viver de uma forma pura, a viver de uma forma que lhe agrada, a fazer uma distinção entre o que é santo e o que é profano, entre o que é santo e o que é impuro, o que é digno de Deus e o que não é digno de alguém que se diz povo de Deus. E aí o livro vai terminar com uma garantia. O livro começa com uma ordem no mês de agosto, passa por uma promessa no mês de setembro, agora uma exortação no mês de outubro, e aí vai terminar com uma garantia, versículos 20 e 23 do capítulo 2. Diz as palavras: diga a Zorobabel, governador de Judá. Agora, se a exortação era aos sacerdotes, a garantia é a Zorobabel: eu farei tremer o céu e a terra. Naquele dia, diz o Senhor, eu tomarei meu servo Zorobabel e farei de você um anel de selar, porque o tenho escolhido. Anel de selar é uma figura de linguagem do tempo antigo. Os reis tiravam seu anel e selavam decretos, correspondências. Aquilo era uma garantia real do que estava sendo escrito. E Deus está falando que vai fazer de Zorobabel o seu anel de selar
ou seja, de alguma maneira Zorobabel teria uma importância para o reino, e é debaixo desta relevância para Deus que ele deveria descansar, sabendo de que Deus conta com ele e que iria usá-lo da maneira que bem entendesse, independente de quais sejam as suas limitações. Esse curto livro tem tantos desafios para nós, né? Quando a gente lê o livro de Ageu, de fato somos convidados a rever nossos conceitos sobre o real sentido da vida e pensar sobre a forma que a gente tem vivido, se estamos vivendo para nós mesmos ou se estamos vivendo para propósitos maiores. O livro de Ageu nos convida ao desafio de rever nossos conceitos e colocar o reino de Deus como prioridade em nossas vidas, até porque existe uma promessa do próprio Senhor Jesus que diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e tudo o mais que necessitamos nos seria acrescentado. Então, a leitura de Ageu é uma leitura curta, porém muito desafiadora, satisfatória e revigorante, porque tem essa promessa de que todo aquele que crê em Jesus se torna templo do Espírito Santo, e a glória de Deus, essa glória que passeou pelo templo de pedra, agora habita em corações humanos. Se você reconhece que seus pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz, se você entregou sua vida para Jesus, recebendo como Senhor e Salvador de sua vida, Deus faz de você um templo do Espírito Santo, onde a glória dele é plena, absoluta. E essa promessa, eu estou com vocês, que foi feita para Ageu, no capítulo 1, versículo 13, ela é uma promessa da qual nós podemos nos apropriar. Deus está conosco, Deus está com todos aqueles, exclusivamente com aqueles que reconheceram Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida. Você já fez isso já? Houve um tempo em sua vida em que você deixou de viver para você mesmo, para suas demandas, prioridades, desejos, e passou a viver para Jesus? Talvez você está diante desse vídeo só para fazer isso a partir de agora, ou para retomar, quem sabe. A resposta é com você. Da nossa parte, fica o desafio: conheça a sua Bíblia, porque conhecendo a sua Bíblia você conhece o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, que Jesus te abençoe.